Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Persson, muito boa tarde. Na sua visão, quais são os fatores que impedem o Guarani de reeditar o bom futebol apresentado até março, quando venceu a Ponte Preta e teve a paralisação do Campeonato Paulista? E gostaria de saber também como você está se sentindo na forma física. Ainda sente alguns problemas, dor, ou já se encontra totalmente à disposição do técnico Thiago Carpini? Primeiramente, boa tarde. Não vejo que nós estamos fazendo jogos ruins. Estamos mantendo um padrão de jogo que a gente vem estabelecendo desde janeiro. Infelizmente, por conta de alguns detalhes, sofremos alguns empates, algumas derrotas. Consequentemente, o resultado não vindo, vão achar algum culpado, algo do tipo. Mas eu acho que a gente está fazendo bons jogos, infelizmente está tendo detalhe, e a gente tem total confiança no grupo, na comissão técnica, no professor Carpini. E em relação à parte física, eu acho que ninguém ainda está 100%, até mesmo porque ficamos 4 meses parados, nunca ninguém ficou 4 meses parado, a não ser por conta de lesão. Então acho que é totalmente diferente você não sabendo quando que vai voltar, o que vai acontecer. Então, posso dizer que 100% ninguém está. Ainda mais com essa rotina diária de jogos, um atrás do outro, não tem como alguém ficar 100%. E quando tem um jogo, sempre vai ter uma dor ou sempre vai ter um desgaste a mais. Mas acho que o nosso grupo é muito qualificado, o nosso grupo tem excelentes peças. E o professor Carpini, com certeza, tem o total aval do grupo e ele vai escalar os 11 que ele acha melhor para cada partida. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Oi, Persson, boa tarde. Primeiro eu quero que você fale do jogo do Guarani. A última partida, derrota em casa de virada para o Paraná. Que você fizesse uma avaliação entre o primeiro e o segundo tempo. O que deu certo e o que deu errado? No jogo contra o Paraná, acho que o primeiro tempo foi um dos melhores primeiros tempos que nós fizemos durante a temporada. Mandamos no jogo, criamos chances, oportunidades, fizemos o gol. Já no segundo tempo ali, como falamos, a Série B é um campeonato muito difícil, um campeonato no qual temos que competir todos os minutos, todos os lances, e infelizmente tivemos alguns detalhes ali e sofremos a virada. No meu ver, eu acho que fizemos um bom primeiro tempo, o segundo tempo foi um pouco diferente, mas já conversamos, já estamos com a cabeça no lugar, o campeonato segue, não podemos abalar e continuar com a sequência. Esperar fazer um bom jogo agora segunda-feira e, se Deus quiser, a gente poder pontuar. E a minha segunda pergunta, apesar de ser um tema muito repetitivo, é importante abordar, que é a bola aérea, que está sendo para o Guarani uma complicação muito grande. A equipe simplesmente não consegue se defender com qualidade. O único jogo que isso não aconteceu foi na vitória fora de casa sobre o Botafogo, mas nas derrotas para o Cruzeiro, para o CSA, também para o Paraná Clube, isso voltou a acontecer. Você, como volante, que é um jogador com uma característica tradicionalmente mais defensiva, o que pode ser feito? A estatura é um fator que influencia, é o posicionamento, é um psicológico. O que está acontecendo com o Guarani? A gente vem falando ali que na bola parada, como eu falo, são detalhes, né? Infelizmente a gente vem sofrendo um pouco com isso e todo mundo está falando aí, mas a gente treina bastante. Infelizmente ali nos jogos, no do Botafogo, eles não conseguiram efetuar com êxito e nesse jogo teve, infelizmente aconteceu, é do jogo, mas como eu falei, vamos ter que continuar trabalhando, cabeça em pé, continuar com toda a aval da comissão e trabalhar para isso, né? Trabalhar um pouquinho mais para poder não dar essas brechas durante o jogo, pois sabemos que na Série B muitos times vêm só por uma bola ou então por bola parada. Se for parar para ver, 1-0, 2-1, é tudo decidido em pequenos detalhes como a bola parada. Então, como eu falo, temos que continuar trabalhando forte para que os erros não voltem a acontecer. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Persson, boa tarde. Imagino que o começo de campeonato do Guarani não é aquele que vocês imaginavam, com uma vitória e 3 derrotas.
Mas além dos resultados, a gente percebe muita irregularidade do time até dentro das partidas. O jogo contra o Paraná foi claro, um primeiro tempo muito bom e depois uma queda brusca de rendimento na segunda etapa e vocês tomaram empate. Você conseguiu analisar já, detectar o porquê dessa irregularidade? O Carpini falou que faltou competir um pouco mais. Está faltando um pouco disso? O professor Carpini, ele foi sincero com a gente, e todos nós que ali do grupo também reconheceu isso. Faltou um pouquinho mais de competitividade, como eu falei, todo lance tem que competir. Série B é um futebol mais aguerrido, é um futebol mais pegado, mais pancada. Então a gente sabe que não pode deixar ficar, como que eu posso dizer, deixar de jogar, né, de competir a todo momento, achar que o jogo está ganho. Mas a nossa equipe vem fazendo bons jogos, eu não vejo motivo para qual se desesperar. Quando ganha não está bom, mas também quando perde também não está nada bom. A gente tem que sempre procurar evoluir, ver onde nós estamos errando, e para tentar fazer uma melhora, né? Então, como o professor Carpini falou aí, a gente também está reconhecendo isso, mas espero agora na sequência do campeonato a gente poder levar um pouquinho mais desse espírito que a gente teve lá em Ribeirão. E uma outra questão envolve o meio-campo do Guarani, né? A torcida tem criticado muito o time, até pelo estilo de jogo, né? Alguns impacientes com a toque de bola, com a troca de passes, o controle que vocês tentam ter da partida, em alguns momentos funciona, em alguns momentos o time acaba não conseguindo agredir o adversário. Você acha que está faltando um pouco do equilíbrio também nessa questão? O time conseguir ter esse controle, mas ao mesmo tempo ser agressivo, como foi em alguns momentos do jogo contra o Paraná? Nossa característica de jogo é ficar com a posse de bola, é mandar no jogo. E como eu falei, tem muito time que vai vir por uma bola, vai vir fechado. Torcedor tem total... quando se fala de torcedor, se fala de paixão, eles vão cobrar mesmo, até mesmo porque o resultado não está vindo. Mas eu acho que não é para se desesperar, não. A gente veio mantendo um Paulista assim, fizemos um bom Paulista. E agora no Brasileirão tem tudo para ir bem também. Acho que não devemos se apavorar, não. Manter o nosso sistema de jogo, mas às vezes a gente tem que entender também que, dependendo de como está o jogo, a gente tem que aprender a sofrer um pouquinho também, baixar um pouco, dar a bola um pouco para o adversário, fechar um pouco as linhas e jogar a Série B, né? Que a Série B é um futebol competitivo e todo mundo sabe disso. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Eduardo Persson, até após o jogo, né, a derrota para a equipe do Paraná, eu tive a oportunidade de fazer a pergunta para o técnico Carpini se a questão emocional estaria atrapalhando o time. Na sua opinião, isso está acontecendo? O emocional está atrapalhando a equipe do Guarani? Não, acho que o emocional no decorrer do jogo ali tem muitas coisas que acontecem, né? A perna enche um pouco, pesa, sequência de jogos, um pouco de emoção também, um pouco de si mesmo também, de querer um pouco mais. Então depende muito do contexto do jogo, como é que está acontecendo. Mas eu vejo a nossa equipe muito empenhada, todo mundo um correndo pelo outro, um dando moral para o outro, ninguém aponta dedo na cara de ninguém. E quando tem que criticar, a gente critica lá dentro para lá fora a gente poder comemorar alguma pontuação, algo do tipo. A gente jamais vai chegar em alguém, apontar o dedo na cara e falar: você, a culpa é sua, a culpa é daquele. Eu acho que quando perde todo mundo, quando ganha todo mundo. E os detalhes, como eu falo, não são apenas uma pessoa, são os 11 que estão jogando e aquelas pessoas que estão ali dentro que tem que fazer algo concreto. Mas como eu falei, temos que ter a cabeça no lugar e seguir, que tem muitas rodadas aí pela frente. O Brasileirão é um campeonato longo e sabemos que todos os pontos é muito importante. Com relação à pontuação, foram 12 pontos em disputa e apenas 3 pontos conquistados. Para um time que quer conquistar o acesso, a pontuação está muito baixa. Como resgatar o prestígio da equipe do Guarani já nesse início de competição? Como eu falo, tem que ser jogo a jogo, tem que ser um jogo de cada vez, procurar pontuar ao máximo. Não temos que nos desesperar, até mesmo porque, como eu falei, tem muitas rodadas, infelizmente só conseguimos 3 pontos de 12. Mas é isso, é continuar trabalhando firme, continuar trabalhando forte. Acho que se a gente manter o primeiro tempo que a gente fez no jogo contra o Paraná e, consequentemente, conseguir fazer os gols que viemos desenhando no segundo tempo, a gente pode ter um pouco mais de tranquilidade e sair com a vitória ou até mesmo pontuar.
Marco Guarizo, Rádio CBN Campinas. Persson, boa tarde. Pela primeira vez o Guarani tem 6 dias entre um jogo e outro, né? A gente vê a ansiedade aumentando a cada partida, principalmente quando os resultados não aparecem, com exceção do jogo contra o Botafogo. Esse período vai servir não só para colocar a cabeça no lugar, como já foi perguntado aí pelos colegas, mas também para treinar mais e corrigir os erros? É muito importante, né? Quando se tem não um grande tempo, mas 6 dias é um tempo considerável mediante a todos esses jogos que vêm um atrás do outro. Acho que vai ser bom para todo mundo, bom para os jogadores que voltaram de lesão, bom para os jogadores que voltaram, que estavam afastados, bom para a gente também. O grupo ganha mais força e principalmente no treino, né? No treino é onde se arruma, no treino é onde podemos ver o que está faltando, o que se pode melhorar. E é assim, espero que essa semana seja uma semana produtiva, esse finalzinho que resta, para que na segunda-feira a gente possa chegar lá em Chapecó e, se Deus quiser, sair com os 3 pontos. Persson, desde que o campeonato voltou, no Paulista ainda, o Guarani jogava como favorito, né? Aquele primeiro jogo contra o Botafogo, depois ainda dependia só dele contra o São Paulo. E quando menos se esperava, por exemplo, no último sábado agora contra o Botafogo, que estava num momento melhor, jogando dentro de Ribeirão Preto, o Guarani foi lá e ganhou. Para o Guarani tirar um pouquinho desse protagonismo, ser considerado, entre aspas, uma zebra, é melhor para tirar a pressão dos jogadores? Não, acho que não. Isso daí não muda em nada, até mesmo porque no Paulista considerava a gente como patinho feio e a gente fomos muito bem na nossa chave. Infelizmente não conseguimos classificar para a final do Paulista, mas conseguimos chegar até a final do interior. E eu acho que essa questão de zebra ou favorito fica mais para vocês, são da imprensa. Nós jogadores sabemos que todas as equipes têm muita qualidade e que teremos que batalhar sempre, independente do adversário, independente de quem for, se for aqui no Brinco, se for em outro estado, em outro estádio. Sabemos que sempre vai vir grandes times e, como eu falei, não tem grandes e nem pequenos. Isso daí são coisas que colocam, mas como eu vejo, ao meu ver, temos que competir como se fosse jogar como um Bayern de Munique ou até mesmo contra o time de Várzea. Então o pensamento é sempre o mesmo, e sempre querendo a vitória, sempre querendo pontuar e sempre buscando o melhor futebol. José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Boa tarde, Eduardo Persson. A minha pergunta é o seguinte: depois que o Guarani voltou a treinar pós-pandemia, treinava-se muito cobranças de falta com o Arthur Rezende, Bidu, Lucas Crespim. E nós sabemos que você tem um bom passe, uma boa finalização, um chute muito forte. Você treina cobranças de falta? Porque o Guarani está desperdiçando muitas oportunidades durante o jogo com cobranças de faltas mal batidas. Obrigado. Então, isso daí é meio que um receio que eu tenho da minha parte. Quando eu era da base de Joinville e batia escanteio, batia a falta lateral, falta frontal. Mas depois que eu operei meu joelho, eu fiquei com um pouco de receio em relação a isso. Muitas pessoas que me conhecem, que são mais próximas, me cobram bastante disso. E eu acho que é onde eu tenho que me cobrar um pouquinho mais e poder começar a voltar. Mas temos excelentes batedores nos treinamentos. Eu vejo Arthur Rezende, vejo o próprio Bidu, Giovani, Pablo batendo na bola. E é algo que no qual eu tenho que me cobrar um pouquinho mais. E é isso. É sempre bom ter uma característica a mais, uma qualidade a mais de poder bater na bola. E como meu pai fala, você é pequeno, ou você cobra escanteio ou você fica como o último homem. E nessa questão ele tem um pouquinho de verdade, mas é algo que eu tenho que começar a me cobrar um pouquinho mais. Pois não, Washington Mello, canal Esportes Online. Persson, recentemente a diretoria do Guarani anunciou que os salários estão em dia. Sobre o grupo dos jogadores, muitos falam que é um dos melhores ambientes que eles já participaram. Então, na sua avaliação, se os salários estão em dia, o ambiente é bom, o que está faltando para que o Guarani possa engrenar, conseguir uma sequência de vitórias na competição?
Foi como eu falei, não tem por que se desesperar, nosso ambiente é bom, nossa comissão técnica nos dá total liberdade para fazer o que quiser ali dentro do campo. É momento, estamos oscilando agora um pouco, mas com certeza já vamos encaixar de novo um bom futebol não voltar a fazer um bom futebol, acho que estamos fazendo um bom futebol, mas eu acho que os resultados positivos irão voltar e consequentemente vai virar a página e vai voltar a alegria, porque sabemos que vitória deixa o ambiente um pouco mais leve, um ambiente mais alegre. Isso é questão de tempo, mas eu acho que, como eu falo, o Brasileirão não vai ter tempo. É um curto espaço de tempo durante um jogo e outro, então temos que pensar em vitória a cada jogo e, consequentemente, começar a pontuar para poder brigar lá em cima. Persson, a gente percebe durante os jogos que você se cobra bastante, buscando aí o melhor rendimento possível. Na sua avaliação, o seu futebol está te deixando satisfeito ou você acha que você pode render um pouco mais com a camisa do Guarani? Não, eu sou um cara que nunca vou estar satisfeito com o meu futebol, nunca vou estar satisfeito com a vitória, eu sempre vou querer um pouco mais, sempre vou querer um pouco mais do meu rendimento, eu sempre vou querer um pouco mais do time. Eu acho que o cara que não se cobra pode esquecer de jogar bola, pode esquecer de ir para a sua profissão. Então, eu vejo que eu estou fazendo um bom futebol, não só eu, como todo o grupo, mas eu tenho sempre querendo mais, sempre querendo algo a mais, então são essas pessoas que nem minha mãe fala, pô, você se cobra muito, independente. As pessoas que chegam ao topo, eles são assim diariamente, então eu quero chegar lá um dia, então eu tenho que me cobrar diariamente, não só eu, como todos os meus companheiros, e tenho certeza que nosso grupo tem tudo para dar bons frutos. Gustavo Biano, EPTV. Fala aí, Persson. Bom, vamos lá. Nos dois jogos, os dois últimos jogos, contra Paraná e Cruzeiro, que são equipes tradicionais, o Guarani começou bem, saiu na frente e não conseguiu segurar essa vantagem. Por que, na sua opinião, o time não tem conseguido administrar melhor os jogos? Cara, se eu soubesse o porquê também, eu com certeza te diria, mas como eu falo, decorrer do jogo, situações que acontecem, detalhes, só quem está ali no campo para saber mesmo. Mas, como eu falo, ninguém está ali para errar, a gente está ali para dar o nosso máximo, ainda mais que a camisa do Guarani, que é uma camisa muito pesada. E eram dois concorrentes diretos, são dois concorrentes diretos, com clubes tradicionais. E a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, mas como eu falei, a gente já vem se cobrando bastante para poder melhorar a cada jogo. E uma segunda questão em relação ao número de pontos, a situação preocupante do Guarani. No último rebaixamento, em 2012, nessa altura do campeonato, na quarta rodada, o Guarani já tinha 4 pontos. Hoje o Guarani tem 3. Você acredita que essa vai ser a luta do Guarani nesse ano? Contra o rebaixamento de novo? Não vejo como luta de rebaixamento, não. Até mesmo porque a quarta rodada, Campeonato Brasileiro tem 38, então está muito cedo para falar disso. A gente não pensa com isso, a gente sempre pensa na melhora. E como eu falei, são momentos, estamos oscilando. Até 3 meses atrás, vocês nos consideravam como um dos favoritos a subir. Agora, decorrente esses resultados, estão falando disso, mas como a gente fala, é momento. Temos total confiança no nosso grupo, não vamos abaixar a guarda nunca, a gente sempre procura os 3 pontos, pontuar. Agora, na minha opinião, do grupo todo, pode ter certeza que a gente vai brigar por grandes coisas. Persson, nós terminamos as perguntas dos amigos da imprensa. Tem uma pergunta um pouco diferente, porque eu vi que o nível das perguntas foi bem pesado aí para você, né? O pessoal pegou pesado. A gente está vivendo agora praticamente 5 meses desse pós-pandemia, né? Depois do derby, parou tudo, ficamos aí, já passamos 5 meses disso. O futebol voltou um pouco diferente. Como é que você tem sentido fazer esses jogos todos com estádios fechados, sem aquele ambiente do jogo, sem a torcida presente? Como é que está para você, como atleta, esse novo momento do futebol? Não vou falar que é algo que seria muito agradável para a gente, porque jogar sem torcida é chato. O torcedor faz parte do espetáculo, então com o torcedor nos apoiando seria muito melhor.
mas temos que nos adaptar ao novo normal, né? E continuar seguindo. A gente já está meio que acostumando já a jogar sem torcida, é um pouco diferente, dá para você escutar tudo. O jogo dá para ver realmente, as pessoas que acham que o jogo não é falado, que o jogo não é isso e aquilo, conseguem ter um pouco mais da noção sonora dentro do campo. Mas a gente tem que se adaptar, somos jogadores, do mesmo jeito que temos que nos adaptar a formas táticas, temos que nos adaptar também ao ambiente. Tem um ditado no futebol que diz que torcida não ganha jogo, né? Mas a gente pode dizer que faz uma falta danada, Persson? Com certeza, né? Tendo um torcedor para nos apoiar ao nosso lado ali, querendo ou não, nos dá um ânimo a mais, nos dá um pouco de gás a mais ali nos 10 minutos finais, que a gente sabe que pesa a perna, quando precisa de algum resultado ou outro. E jogar em casa é bom por esse motivo, de ter o torcedor próximo, de sentir o calor dele. E é isso. Mas, como eu falei, temos que nos adaptar ao normal e seguir, porque o vírus está aí, mas a vida continua. Obrigado, meu irmão. Bom treinamento, bom trabalho, boa semana, foco total na Chapecoense. Vamos buscar essa fora de casa. Muito obrigado aí. Fiquem com Deus. Um ótimo fim de semana para vocês.